Olá, tudo bem? Voltei para dizer para vocês, mostrar para vocês quem foram os primeiros construtores da Bíblia. E eles estão logo ali no capítulo 5, no capítulo 4 dos descendentes de Caim. Olha só. Vamos lá, vamos tentar aqui. Olha só. Pegar aqui uma canetinha. E coabitou Caim com sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Esse nome aqui significa o professor, o mestre, né? O iniciado. Professor do que, sendo filho de Caim, né? Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então Caim foi o primeiro construtor, aquele que construiu em desobediência a Deus. Como assim desobediência? Sim. Vamos dar uma olhada aqui ainda no capítulo 4. Deus, ele dá uma ordem para Caim. Ele diz assim: serás fugitivo e errante sobre a terra. Deus não mandou Caim construir uma cidade, mandou ele ser errante. E Caim, e não foi Deus que o expulsou da sua presença. É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de esconder-me. Na verdade, Caim é que foi se esconder de Deus. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, né? Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Na verdade, foi Caim quem se retirou da presença de Deus, por vontade própria, e habitou na terra da fuga. Nod significa terra da fuga. Basta consultar qualquer enciclopédia bíblica ou uma bíblia de estudos. Então, Caim fugiu por vontade própria da face de Deus. E a primeira coisa que ele foi fazer foi o quê? Construir uma cidade. Então Caim foi o primeiro construtor, tá certo? Então, por causa da maldade, né, Deus trouxe o dilúvio sobre a terra. E depois do dilúvio, o que aconteceu? Vamos lá pro dilúvio. A gente vai ter aqui, no capítulo 8, eu acho, aqui. Olha só. Noé prestou culto ao Senhor e tal. O que Deus fez? Abençoou Deus a Noé, seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que Deus disse? Deus disse que era para eles se espalharem sobre a terra, certo? E o que eles fizeram? Vamos ver o que eles fizeram. Foram construir. Então eles construíram a torre de Babel, confusão em hebraico. Então olha aqui, em toda a terra havia apenas uma linguagem. E daí eles disseram assim: vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Olha aí os construtores. E uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome. Ou seja, o nome do homem ia se tornar famoso, não o nome de Deus. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Sim, porque eles não queriam encher a terra inteira, ser espalhado. Eles se juntaram, né? Não é verdade? Então, eles foram construir uma torre que Deus não mandou que eles construíssem. E quem mais foi construtor? Salomão,
que edificou o templo, certo? E aí a gente lembra de quem nessas horas? A gente lembra, por exemplo, dos maçons, que nada mais são do que pedreiros, não é verdade? Eles são chamados de pedreiros, né? E os pedreiros, gente, eles fazem o quê, hein? Eles constroem casas, né? Então, os maçons, na verdade, são os construtores. Eles são, os construtores. E um dos ídolos dos maçons, segundo lá a própria teoria deles, é quem? O rei Salomão, que construiu o templo. Segundo eles, com uma sabedoria secreta lá do maçom Hiram Abif, né, que eles contam. Então, construtores. Mas agora vamos meditar que tipo de construção. É uma construção onde o nome do homem é célebre. É uma construção que desafia pelo menos o Deus da Bíblia, porque, por exemplo, o maçom acredita em tudo quanto é Deus, né? Você só não pode ser ateu para ser maçom. Então, todo mundo está no mesmo balaio de gato. E são construtores de um mundo em fuga, igual Caim, do Deus verdadeiro. E o judaísmo farisaico, eles tinham começado a interpretar a Torá, os rabinos, desde a Babilônia. Aliás, não é à toa que o rei da Babilônia é a cabeça de ouro daquela estátua. Quem sonhou não foi Daniel, eu me expressei mal, foi o rei da Babilônia, e Daniel deveria interpretar este sonho. Muito bem. E lá na Babilônia, então, os rabinos começaram a contar a interpretação que eles consideravam correta da Torá. Essa interpretação foi para os dias de Cristo, para os dias de Jesus. Ela ultrapassou os dias de Jesus, foi até a Idade Média, e essa interpretação é conhecida como o Talmud, que é uma coletânea de livros. São 72 livros judaicos. E junto com o Talmud, também os judeus escreveram o livro do Zohar, o livro dos esplendores, que tem aí os seus 24 volumes a 28 volumes. Eu sempre me confundo, que são os livros cabalísticos. E toda a religião judaica passou a ser baseada nessa interpretação. Né? Então, Jesus não aprovava muito naquela época o que os construtores estavam fazendo em termos de interpretação religiosa. Por exemplo, os fariseus tocavam a trombeta quando eles davam esmola. Isso daí não era invenção, não, era real. Eles realmente tocavam uma trombeta, os pobres se aproximavam e eles, para demonstrarem o quanto eles eram bons, eles jogavam as moedinhas assim para os pobres enquanto eles se digladiavam ali para pegar aquelas moedas. Isso não era exatamente um ato de profunda caridade. Outra coisa que eles faziam, o jeito de orar que Jesus criticou, enquanto o publicano, cobrador de impostos, dizia: perdoa porque eu sou pecador, o fariseu dizia: eu sou grato ao Pai porque eu não sou como este homem que está aí, um pecador, né? Uma pessoa impura. E eles mesmos chegaram a declarar que as pessoas que não sabiam a lei, que não tinham letras, eram pessoas amaldiçoadas. Isso está na Bíblia, depois eu procuro exatamente onde está. Então o tipo de construção que eles faziam de Deus, que era um Deus baseado em um culto irrestrito da lei, realmente não podia perceber que Jesus poderia ser aquele Messias que eles esperavam,
né? Porque o Messias, Cristo, Jesus, não preenchia as qualidades que eles esperavam e esperam do Messias até hoje. O judaísmo, eles espiritualizaram, né? Muitos espiritualizaram o Messias, mas uma boa parte ainda está esperando o Messias real, que ainda virá, né? Para glorificar a Israel, colocar Israel numa situação boa, etc. Então, meditem nessas palavras: a pedra que os construtores rejeitaram, a principal cabeça do edifício, do universo, Caim rejeitou. O pessoal da Torre de Babel rejeitou, porque eles não queriam ser espalhados pela terra. Os judeus rejeitaram e, curiosamente, os judeus também foram espalhados pelo mundo inteiro, porque a pedra caiu ali também sobre o reino de Israel. E, de fato, Herodes, o Grande, ele não era judeu, ele não era um rei judeu. Ele era um idumeu, inimigo do povo judeu, que foi colocado como rei para humilhar os judeus. O tempo de vídeo já está se excedendo.